Gravação iniciada, já comecei aqui. Vou começar o compartilhamento logo de tela para vocês, para que vocês possam visualizar a apresentação junto comigo, né? Tela compartilhada. Vamos aqui para a nossa apresentação. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Semanalmente, às quartas, estamos aqui para tirar aí dúvidas diversas sobre assuntos acadêmicos e semanalmente a gente também traz uma pauta-chave para o dia, né? Que é no nosso Contextualizando. Então, o nosso Contextualizando de hoje, a gente vai falar sobre as normas da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulam aí como é que vocês devem referenciar trabalhos acadêmicos, como é que deve ser a fonte, o espaçamento, né? Tudo que você produz academicamente precisa seguir aí 9 eixos, 9 regras, né? 9 normativas da ABNT. E hoje a gente vai falar sobre 3 dessas 9 regras, que são as que vocês mais têm acesso sendo aluno EAD, certo? Sendo aluno à distância, tá bom? Depois que a gente falar um pouquinho, né, que vai ser um momento mais extenso sobre as normas da ABNT, a gente vai ter aí o relembrando sobre os critérios de aprovação, para que vocês possam aí, né, refrescar a memória nessa reta final do semestre do que vocês precisam para que tenha aprovação em cada uma das disciplinas, tá? Depois a gente tem as próximas datas, que são aquelas datas mais importantes que estão vencendo essa semana ou iniciando numa próxima semana, né? E por fim, como eu falei, a gente vai ter o nosso momento para dúvidas, que é onde eu abro para que vocês possam tirar aí todas as dúvidas de vocês sobre qualquer assunto que venha a auxiliar vocês hoje, tá? Então, dando continuidade, né, dando início, na verdade, ao nosso encontro de hoje, ao nosso conteúdo, eu pensei em trazer aí, né, o significado do que é a ABNT, né, o que é a ABNT e para que ela serve, né? Então, essa associação, ela é responsável pela elaboração das normas brasileiras, né, e também por formar esses comitês e organismos de normalização da nossa língua, que fazem aí essa normatização mesmo, como a palavra diz, esse alinhamento de como deve ser as produções acadêmicas, né? Como é que deve ser as referenciações, as citações, enfim, toda a estrutura acadêmica, ela é pautada nas normas da ABNT, no que diz a corpo do texto, né? A produção acadêmica de textos, enfim, de conhecimento científico. Então, a ABNT, além de ter aí esse cunho acadêmico, ela também participa aí das rotulações ambientais, né? Então, regula aí como são os rótulos, como é que vem a conformidade e a avaliação de produtos no sistema ambiental, tá? Isso desde 1950, né? Então, é importante a gente mostrar que a ABNT, além de ter esse viés, né, de fazer essas normas da língua brasileira, né, numa língua mais culta para a produção acadêmica, ela também possui um viés ambiental, né, quando entra aí em 1950 para esse auxílio na rotulagem ambiental de produtos e sistemas, certo? Então, toda empresa, toda a criação, quem aqui já pagou alguma disciplina de empreendedorismo ou de administração, vai saber que existem aí, né, as missões, os valores e os objetivos das empresas, né? Então, a missão que eu achei importantíssimo trazer da ABNT, eu vou ler na íntegra, tá? Junto com vocês, é prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado, ou seja, organizado, por meio de documentos normativos e avaliação de conformidade, que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, proteção do meio ambiente, defesa do consumidor e para a inovação. Então, veja, né, como eu disse, o sentido da ABNT, né, o viés da ABNT vai muito além aí das normas acadêmicas, né, vai muito além do setor acadêmico.
ele quer, através desse sistema, né, desse conhecimento sistematizado, produzir aí, né, um desenvolvimento científico para todas essas áreas, a fim de ajudar o avanço da sociedade, que é o intuito da educação nacional. Então, por que a gente deveria seguir as normas da ABNT, né? Quem participou dos últimos encontros viu que muito a gente falou sobre, primeiro, o quanto esses encontros são importantes, porque aqui nessas lives a gente fala sobre coisas que vocês não vão ver na faculdade, tá? Nos cursos de vocês que possuem produção acadêmica, alguns cursos possuem uma única disciplina sobre metodologia científica, né, que é produção escrita. Então, é muito escasso, e isso aí é na grade de qualquer faculdade, de qualquer instituição, seja pública, privada, certo? Seja de um setor de ONGs, todas as instituições possuem essa escassez no cuidado da metodologia do trabalho científico, né? Então, geralmente é uma, duas disciplinas no máximo que vão aí explicar o que é a norma da ABNT, o que são isso, como é que você encontra, né? Por que é que você tem que seguir, né? Então, por que é que a gente tem que seguir? A gente precisa seguir esses padrões pré-definidos para que traga aí validade para o nosso trabalho, para que traga de forma sistematizada aquilo que a gente quer falar, certo? Dessa forma a gente traz clareza nas nossas ideias apresentadas. Então, esses padrões que são pré-definidos nas 9 normas da ABNT, eles são nada mais, nada menos do que um organismo de facilitação para aquela pessoa que vai ler a obra, certo? Porque, veja, quando a gente escreve, que não é fácil, a gente sabe, a gente está escrevendo com os nossos pensamentos, com as nossas bagagens, né? Então, o sentido de ter normas técnicas, né, que fazem essa sistematização é que, através dessa sistematização, o conteúdo fica mais simples de ser lido, de ser compreendido, né? De, através daquele conteúdo, que outros conhecimentos possam ser fomentados, né? Possam ser produzidos. Então, é importante porque através disso a gente mantém aí uma linha, né? Uma cronologia que facilita. Então, como é que se faz um artigo científico? Existe um modelo, existe uma estrutura para que se faça isso. E quando você tem um modelo e uma estrutura, você tem uma representação daquilo que você deseja realizar, né? Então, fica muito mais fácil para que a gente possa produzir. Outro ponto, né, como eu disse, é a garantia da qualidade desse documento, né, de ter aí um modelo a ser seguido, de ter um caminho para que você possa percorrer. Quem aqui já fez disciplina de estágio, por exemplo, sabe que existe o manual do estágio, existe o plano de trabalho, por exemplo, que vai ter aí um roteiro de como o aluno vai fazer as atividades, né? Vai ter uma explicação. Então, imagine que sem essas normas de como você fazer, você não conseguiria produzir um trabalho de forma simples e fácil, né? Então, as normas, elas existem para que hajam modelos a ser seguidos e, dessa forma, vocês consigam digerir melhor as informações que vocês querem passar. Além disso, né, essas padronizações facilitam, como eu disse anteriormente, o acesso à informação, a conhecimento, né? Facilita também a comunicação dentro do ambiente acadêmico. Então, a gente ter modelos de referência, a gente ter padrões a ser utilizados, facilitam demais a qualidade da nossa vida acadêmica, né? É muito mais fácil a gente fazer algo quando a gente já tem uma direção, um modelo, um esqueleto, né? Uma regra para que a gente possa seguir, do que pegar algo sem nenhuma forma, né? Para que a gente tenha que fazer tudo do zero, certo? Então, por isso que é importante seguir as normas da ABNT. Eu gosto de reduzir em 3 palavras, né? Eu gosto muito do número 3, sempre eu trazendo aqui. Para mim, eu resumiria a ABNT em praticidade, porque facilita para você produzir, né? Credibilidade, porque traz aí, né, um selo de credibilidade para o seu trabalho, né? E enriquecimento, porque através dessa normatização a gente consegue ter uma propagação do conhecimento de forma mais ampla, certo? E isso é muito importante para vocês que são alunos de graduação, né? É importante a gente saber que mesmo que
vocês sejam alunos EAD, que vocês não tenham a prática de conviver dentro da universidade, dentro do local da universidade, vocês são universitários, certo? Vocês são estudantes de ensino superior. E tudo isso que vocês produzem, de uma forma ou de outra, vocês produzem também conhecimento através da vida acadêmica de vocês, tá? Então, é importante que esse conhecimento esteja, né, dentro dos padrões que são solicitados. Então, como eu disse para vocês, né, a ABNT, ela tem 9 técnicas, né, 9 normas técnicas para a produção do trabalho, e eu pensei em trazer 3 normas, né, que eu listei logo aí na nossa tela, para que vocês peguem essas 3 normas para vocês mesmo, né, porque eu acredito que são as mais pertinentes para vocês que são alunos EAD, certo? Que são alunos do sistema de ensino à distância. Essas 3 normas que eu trouxe, elas são as mais recorrentes. Então, vocês precisam conhecer uma estrutura básica de como os trabalhos acadêmicos precisam ser. Vocês precisam o básico, né, que é o que eu vou trazer hoje, de como fazer citação em documentos para que vocês não façam plágio, né, para que vocês não peguem trabalhos de outras pessoas e sem querer, até muitas vezes, acabar cometendo aí um plágio, né, que é até crime dentro da nossa legislação, e também sobre as referências, né, porque eu via muito trabalho de aluno, vejo até hoje, né, trabalho sendo voltado com pontuação retirada por causa de referências, né, do aluno referenciar só com o link do site que acessou, né, ou só com o nome do livro que ele tirou a informação. Então, essas 3 normas que eu vou trazer hoje, né, é a primeira, né, a NBR 14724, que é a norma que regula a estrutura dos trabalhos acadêmicos, né, então, o básico do trabalho acadêmico, da produção acadêmica, ela vai ser destrinchada logo mais nos próximos slides, certo? Em segundo lugar, a gente tem a NBR 10520, né, que é a que regula aí as citações em documentos, ou seja, as coisas que outras pessoas escreveram, mas que eu quero utilizar como referencial teórico no meu trabalho, né? Eu quero falar sobre pedagogia no meu trabalho, sobre ensino infantil, e eu quero falar sobre as fases do desenvolvimento. Então, eu vou usar o conhecimento de Piaget, que foi aí um grande estudioso da área. Então, eu vou citar Piaget no meu trabalho, né? Eu não vou pegar as palavras dele e dizer que foi meu. Então, aqui na NBR 10520 é onde diz como que a gente tem que fazer essa citação, né? E na terceira, né, que é a NBR 6023, a gente vai falar sobre como devem ser as referências bibliográficas, né? Eu trouxe aí 3 referências mais recorrentes, né, que são livros, sites e trabalhos acadêmicos, para que vocês possam ver referências também na produção. Eu gostaria de dizer já de agora, nesse slide, né, que como vocês viram, hoje o nosso assunto é com viés bem acadêmico mesmo, né? Então, para que fique... que tudo isso não fique pesado para vocês, né? Fique claro da forma que eu realmente desejo que vocês compreendam, eu trouxe exemplos para cada uma das 3 normas, tá? Mais de um exemplo, inclusive, para que a gente possa ver, né, as diferentes formas que essas normas podem aparecer e serem aplicadas dentro do trabalho de vocês. Eu tenho certeza que o aluno que encerrar a live hoje até o final, tirar as dúvidas que tiver depois dessa apresentação, ele vai, a partir de hoje, conseguir produzir e trazer uma credibilidade para o trabalho dele muito maior. Tenho certeza que ao final da live, as chances de você voltar um trabalho, ter redução de ponto num trabalho por problema de citação, por problema de não saber referenciar, ela vai ser bastante reduzida, tá? Então, para a gente iniciar, a gente vai pegar a NBR 14724, que é a estrutura básica definida, né, para trabalhos acadêmicos, né? Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que a gente vai ver alguns elementos, né? Falar brevemente mesmo sobre cada um deles, e vocês vão ver, né, quem já teve acesso aí à produção acadêmica, vai ver que já
são coisas que vocês estão acostumados a ver. Quem nunca teve produção acadêmica vai ter em algum momento, né? Porque atualmente o projeto de extensão, que é uma disciplina de produção acadêmica, tem quase 100% dos nossos cursos, tá? Então, em algum momento da sua graduação, se você já não produziu algum texto academicamente, você vai precisar produzir, tá? Então, se liga nesse fio que a gente vai trazer sobre como tem que ser a estrutura acadêmica, né? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que toda produção acadêmica, como elemento obrigatório, né, precisa de uma capa, certo? Isso aí tá lá na norma NBR que a gente acabou de ler para vocês. Então, esse elemento da capa, ele contém informações básicas que a gente bem sabe, né? Que é o título do trabalho, o nome da instituição, a identificação do autor, né? Que é a pessoa quem está produzindo, que são vocês, e o local e ano de publicação, que sempre fica na parte, né, inferior ali da sua capa, tá? Então, esses são elementos básicos para que quem pegar o seu trabalho saiba aí do que ele se refere, tá? É tão básico que a gente, na educação básica, lá no ensino médio, a gente já fazia trabalho no caderno, né, desenhando aí aquela famosa capa, trabalho de ciência, com letras garrafais feita na caneta. Quem nunca fez uma capa no caderno, né? Então, essa capa agora ela só está gourmetizada, né? Então, vocês vão fazer ela de forma mais formal. Não pode ser com aquelas letras garrafais lá do ensino médio, mas você vai fazer uma capa basicamente com as mesmas informações que você fazia na sua educação básica, tá? Depois da capa, a gente tem a segunda página, que é a folha de rosto, tá? A folha de rosto, ela é praticamente uma segunda parte da capa. Nela vai ter as mesmas informações da capa, tá? Acrescentando, né, a natureza do trabalho, o que é o seu trabalho, se é um relatório de estágio, se é uma dissertação de mestrado, se é um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Também vai constar, né, o nome do orientador, se você tiver, local e ano de publicação, tá? Então, a segunda página, que é a folha de rosto, ela é basicamente aí uma continuação da capa, acrescentando algumas informações a mais que são pertinentes, tá? Lembrando que esse modelo que eu estou trazendo aqui, ele é um modelo básico, tá? Cada instituição, ele possui os seus próprios esqueletos. Não existe uma obrigatoriedade que todos os modelos precisam seguir essa estrutura que eu estou trazendo, tá? Mas quando a gente fala de formatação, a formatação ela segue a mesma em todos os modelos. E a gente também vai falar sobre formatação hoje. Depois de a gente colocar capa, folha de rosto, a gente tem um resumo, né? O resumo, ele também não está em todos os trabalhos acadêmicos, geralmente ele é mais comum em artigos científicos, em periódicos que são publicados em congressos, né, em revistas, e ele tem ali o destaque das principais ideias do que você realmente produziu durante o seu trabalho. Então, pega aquilo ali que é, de fato, mais importante de destacar e bota no seu resumo, né, entre ali 500 e 800 palavras no máximo, de forma bem resumida mesmo, né, destacando como palavras-chave aqueles temas que são mais recorrentes durante o seu trabalho, né? Então, o resumo, ele também é uma parte bem importante do trabalho de vocês. Logo depois do resumo, a gente tem um sumário, né? O sumário, quem já pegou um livro impresso e conseguiu abrir, sabe que o sumário ele é simplesmente uma lista resumida das páginas e dos temas, né? Dos conteúdos, seções e subseções que tem dentro daquele material, né? Então, o sumário, ele está ali para que possa organizar, ele faz parte dessa estrutura sistemática que a gente estava falando, que serve como um auxílio, né? Então, eu estou aqui com um livro de 464 páginas, mas eu quero ver sobre o conteúdo X que está lá no sumário, dizendo que é na página 350. Então, eu não preciso ler 464 páginas para encontrar o meu assunto. Eu só vou lá no sumário, verifico qual é a página do meu assunto e vou diretamente nele, né? Então, a estrutura do sumário é bem simples e, inclusive, dentro do próprio Word, né, você consegue colocar ele de forma automática, já preenche automaticamente.
Depois da gente fazer aí a parte introdutória, do layout do trabalho, né, capa, folha de rosto e pequeno resumo, quando tem, a gente vai aí para a introdução, né? A introdução é onde você vai colocar o resumo do seu trabalho de forma explicativa, digamos assim, mais longa, né? Por quê? Na introdução é onde você vai mostrar o seu trabalho do início ao fim de forma resumida. Então, você apresenta tema, problema de pesquisa, justificativa, objetivos, a metodologia, a estrutura do seu trabalho, né? Então, na introdução é aquele local que você vai dizer, ó, meu trabalho é sobre alfabetização e eu vou chegar nesse objetivo utilizando esses passos, certo? Então, eu sempre tenho uma dica de ouro para dar quando eu estou fazendo orientação acadêmica, que é, pessoal, vai produzir algum texto, vai colocar a introdução, deixa a introdução por último. Por quê, Matheus? Como assim? Se é introdução, como é que eu vou fazer tudo e deixar a introdução por último? Veja, o conteúdo da introdução é o seu trabalho, tá? Então, não tem como você falar sobre a estrutura do seu trabalho se ele não está pronto. Não tem como você falar com propriedade do problema de pesquisa e da sua metodologia, enfim, de como você vai resolver o problema se você ainda não produziu esse conhecimento, tá? Então, essa é uma dica que eu utilizava e que eu realmente repasso aos colegas, né? É um conhecimento que eu desenvolvi junto com outros grupos de pesquisas que eu tinha na UFESA, né? E a gente tinha um grupo que era sobre produção acadêmica e a gente desenvolveu esse mecanismo de não utilizar a introdução como escrita logo no começo. A gente fazia tudo, no final a gente voltava lá no início do texto, depois já do sumário, e aí sim a gente colocava a nossa introdução. E aí nunca tem como dar errado, pessoal. Por quê? Porque aí você vai ter o que escrever. Você vai ter conteúdo, domínio de oratória, né? Você vai ter domínio do seu assunto e vai conseguir fazer uma introdução muito melhor, tá? Então, anota essa dica de ouro. Vai fazer produção acadêmica, deixa a introdução por último, porque aí você vai conseguir ter muito mais domínio na sua escrita. Depois da introdução, né, ou antes, como eu acabei de indicar, a gente vai fazer o desenvolvimento, que é a principal parte do seu trabalho, né? É onde você vai colocar tudo, onde você vai escrever sobre cada uma das partes, né? Eu quero falar sobre alfabetização, então no meu desenvolvimento eu vou trazer o problema, qual é o meu problema sobre a alfabetização, né? Eu trouxe um exemplo no encontro anterior, que foi sobre um projeto de extensão, né? Então, digamos que eu estava fazendo aqui um projeto de extensão e tinha que fazer um desenvolvimento, um projeto de estágio, por exemplo, né? E aí meu projeto é sobre alfabetização, então minha problemática é por que os alunos da educação básica saem com deficiência na leitura, né? Com defasagem na leitura, com a leitura lenta, atrasada, né? Mais dificultosa. E aí, esse é o meu problema. Então, no desenvolvimento, eu vou colocar esse problema, eu vou colocar qual é a solução desse problema, o que é que causa esse problema, como a gente poderia fazer para sanar esse problema, certo? No desenvolvimento é onde vai estar todo o cuscuz do seu trabalho, né? Todo o recheio aí vai estar dentro do desenvolvimento. É onde vocês vão colocar, de fato, todas as ideias ali para confrontar, né? E nesse desenvolvimento, vocês vão usar outros conhecimentos para ajudar, né? Então, nesse momento que a gente faz citações, que a gente pega exemplos, né? De acordo com fulano de tal, eu acho que a gente pode resolver o problema da alfabetização fazendo assim, assim, assim. E dessa forma vocês conseguem produzir um conteúdo conexo, né? Com coesão, com coerência, seguindo uma cronologia, né? Que tenha aí de fato uma finalidade. Então, a gente viu que a gente tem capa, a gente tem folha de rosto, a gente tem sumário, tem a introdução, tem o resumo para alguns textos, né? O desenvolvimento, que é a parte mais
principal, você pode renomear os títulos, as subseções da forma que você achar melhor, né, de acordo com o seu tema. E aí, por último, no sentido de conteúdo e não menos importante, a gente tem a conclusão, que é a síntese, de fato, dos seus objetivos alcançados, né, dos resultados que você obteve através desse estudo, através dessa experiência, né. A conclusão, para que ela tenha um sentido, para que ela realmente tenha coesão, né, tenha noção com o seu texto, ela precisa estar em conformidade com o seu texto, né. Então, na sua conclusão, você vai colocar qual foi o resultado que você obteve, né? Se você estava estudando sobre gastronomia, sobre, enfim, o uso de sal do Himalaia, sei lá, numa receita. Então, no final, quais foram as respostas que você teve, né? Qual é o uso, qual é a porcentagem, quantas pessoas compram, quantos restaurantes fazem uso, qual é o tamanho da indústria, né? Então, não importa o tema, né? Eu gosto de trazer vários exemplos, porque eu sempre gosto de mostrar para vocês que não importa o tema, esses conhecimentos que a gente debate aqui, eles são importantes para todos os cursos, tá? Então, na conclusão de vocês, é onde, independente do curso, você vai colocar aí quais foram os resultados que você obteve através desse estudo. No final, vocês precisam referenciar de acordo com as normas da ABNT, que a gente vai ver na última norma, né? Na última normativa, vocês precisam referenciar essas citações que vocês fazem, né? Então, se você usa algo no seu texto, se você usa um conhecimento que não é seu, você precisa colocar dentro das normas da ABNT, né, essa referência dentro do seu texto, porque ela é uma fonte de conhecimento que você foi lá, igual um beija-flor, né, foi lá, bebeu daquela fonte e depois voltou para o seu ninho. Então, não é um conhecimento que saiu automaticamente da sua cabeça de forma empírica, né, de forma orgânica. É algo que você viu em outro canto e aí quer trazer para o seu texto. E aí você precisa referenciar. Esse ponto dos anexos, né, que é o ponto 9 que eu trago, ele é muito peculiar porque ele é muito optativo, tá? O anexo, geralmente, ele é bem opcional do próprio escritor e depende muito se você quer ou não colocar, certo? Depende de você, não é um item obrigatório, mas se você quiser colocar, né, você vai estar acrescentando aí mapas, fotografias, tabelas, gráficos, vídeos, links, coisas que vocês acham pertinentes para que seja utilizado como material complementar, né? Então, além disso tudo, né, além de capa, folha de rosto, sumário, resumo, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, a gente tem uma formatação base para ser utilizada, né? Ah, Matheus, então quer dizer que todo texto que for acadêmico, que eu tiver que mandar para a faculdade, ele segue essa formatação que você vai me mandar? Sim, sem nenhuma alteração, sem nenhuma ressalva, tá? Toda produção acadêmica, todo trabalho acadêmico, ele tem uma formatação única que deve ser utilizada, tá? Essa formatação, ela segue esses 4 alinhamentos básicos que eu trouxe, né? Ele tem aí vários outras ressalvas que a gente tem que trazer, né? Outros detalhes que tem, mas eu trouxe os 4 mais pertinentes, mais importantes, que é o alinhamento do texto, né? Ele não pode estar para a esquerda, nem para a direita, nem no meio. Ele tem que estar justificado, né? Para que ele fique preenchido de forma de maneira uniforme, tá? A fonte que você vai utilizar não pode ser Calibri, não pode ser uma fonte aí qualquer outra que não seja Time New Roman ou Arial, tá? Se não for a Time News ou a Arial, não pode utilizar no seu trabalho acadêmico, tá? O tamanho da fonte de vocês também existe uma regra, né? Precisa ser tamanho letra 12, exceto nas citações diretas longas, que a gente vai ver um slide à frente aí como é que a gente faz, tá? E as margens do texto, né, que são essas bordas que fica à esquerda, à direita, em cima e embaixo do seu trabalho, tem que ser 3 centímetros superior esquerdo e 2 centímetros inferior
e direita, tá? Então, veja como produzir é muito mais do que somente ter a ideia, né? Existe aí um modelo básico que vocês têm que utilizar. Então, pelo amor de Deus, quando forem fazer um trabalho, nunca mandem numa fonte Calibri Light ou Calibri Corpo do Texto, né? Não faça um trabalho que não seja Times New Roman ou Arial, né? Letra 12, justificado, e aí vai já ajudar bastante vocês nisso aí. Encerrando sobre estrutura, a gente vai ver sobre as citações, né? Lembrem que eu falei que tudo aquilo que vocês usam, que são conhecimento de outras pessoas, vocês precisam referenciar dentro do texto de vocês, né? Mas essa referência a gente só coloca no final. Porém, o conteúdo, quando a gente vai colocar no texto, também existe uma regra da gente citar, né? Existe uma forma da gente trazer essa citação. Então, as citações, elas têm dois tipos mais comuns, né? Que são as citações diretas e as citações indiretas, tá? As citações diretas, que é a primeira que eu quero trazer, né? Ela é feita com palavras do próprio autor do texto original, né? Ou seja, é uma transcrição exata dos termos da fonte de pesquisa. Então, se o autor falou, né, que laranja é verde, então eu vou escrever no meu texto exatamente com as mesmas palavras, dizendo laranja é verde, certo? Essa é uma citação direta. A gente está pegando diretamente o conteúdo e colocando ele na íntegra dentro do nosso trabalho, certo? Essa citação direta, ela tem duas formas, tá? Ela pode ser curta ou longa. E a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? A citação direta curta, ela tem somente, no máximo, 3 linhas, certo? Então, se você pegou uma frase e a frase ela tem 2 linhas, ela vai ser uma citação direta curta. Se ela é uma frase que tem 4 linhas, ela vai ser uma citação direta longa, certo? Essa é o divisor de águas, né? Sob essa regra, você não vai ter muita dificuldade na hora de citar, tá? Essa citação deve ser feita ao longo do texto, entre aspas, né? Sem alterar o tamanho da fonte. Então, a citação direta curta, ela tem 3 características, né? Primeira característica, ela tem no máximo 3 linhas. Segunda característica, ela é dentro do texto, né? Então ela não fica recuada e ela não, terceira característica, ela não altera o tamanho da fonte, tá? Eu vou trazer aqui o exemplo agora, né? Eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo já é toda a citação, né? Segundo Anderson, ó, a citação do autor, né? Abre aspas, 2006, página 19, fecha parênteses, na verdade, né? Abre aspas. Obviamente, essa é a função da economia, 2 pontos. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real, certo? Ponto, fecha aspas. Então, veja, essa é uma citação direta curta. Vejam que ela tem 3 linhas, né? 1, 2, 3 linhas. Ela está dentro do texto, né? Ela não vai estar nunca recuada, né? Nem de nenhuma outra forma, e ela possui a citação do autor. Então, esse autor Anderson, na página 19 da obra que ele publicou em 2006, ele disse exatamente com essas palavras essa frase, certo? Então, esse é um exemplo de citação direta curta. Outra forma que a citação direta curta pode se manifestar é mudando aí, né, a ordem. Então, veja, é a mesma frase, tá? Ela é o mesmo autor e ela só tem a mudança, né, do local. Então, no primeiro modelo, ele coloca logo a citação do autor e da página em primeiro lugar, e no segundo modelo, no final, mas ambas estão corretas e ambas dizem a mesma coisa, tá? Possuem a mesma validade. Então, diferente, como a gente falou, da transcrição, da citação, direta curta, a citação direta longa, ela possui mais de 4 linhas, de 3 linhas, né? A partir de 4 linhas, e ela é uma transcrição maior
dos textos do autor, da fonte de pesquisa que vocês estão utilizando, né? Ela precisa ter mais de 3 linhas para que seja considerada uma citação direta longa, né? Além disso, ela tem uma formatação diferente, né? Lembra que a gente falou que a citação direta curta, ela é dentro do texto, né? E não sofre alteração de fonte, né? Já a citação direta longa é diferente. Ela tem um recuo para a direita de 4 centímetros, né? Fica separado ali do texto, de certa forma, e o tamanho da fonte ele reduz para 10, certo? E o espaçamento fica simples e o alinhamento justificado e sem aspas, tá? Então, diferentemente da citação direta curta, que vem aqui, ó, entre aspas, com a mesma formatação, né? Sem nenhuma alteração, na citação direta longa, olha só como ela é diferente, né? Ela é bem mais robusta, essa aqui tem 6 linhas, né? Ela não possui parênteses, a referência aparece do mesmo jeito, né? Sobrenome do autor, o ano de publicação e a página, tá? E ela não aparece entre parênteses, tá? Então, a diferença maior entre as citações é essa. Além da citação direta curta e a citação direta longa, a gente tem a citação indireta. Essa é a mais simples, na minha opinião. Vocês conhecem bem ela como parafrase, né? Quando a gente utiliza um conhecimento, uma fala que foi dita de outra pessoa, né? A gente está parafraseando aquela pessoa, né? Então, quando a gente diz assim, já dizia a minha avó, né? Esse menino vai ver coisa, viu? Igual aquele meme que tem na internet, né? Então, isso é uma parafrase. A gente está utilizando a fala de outra pessoa e incorporando aquelas ideias, falando com as nossas próprias palavras, tá? Então, essa parafrase, ela é utilizada quando você quer pegar aí um conhecimento, mas você quer trazer ele de acordo com o seu entendimento, né? Com as suas palavras. Deixa eu trazer o exemplo, né? Então, veja, nesse exemplo, a gente não está trazendo na íntegra o que foi que o autor escreveu. A gente pegou o que o autor escreveu e a gente reescreveu com as nossas palavras, certo? Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de citar o autor, né? Então, aqui, esse exemplo, a gente vê nitidamente isso, né? Em primeiro lugar, tem a referência, Soares, 2009, página 16, diz que numa sociedade, e aí tem o conteúdo, né? Então, tanto essa forma como essa outra forma, né? Com o texto e a citação atrás, são formas de citações indiretas, tá? O importante de você focar na citação indireta é que ela não pode ter a falta do nome de quem escreveu, né? Se tivesse aqui sem o Soares e a referência do ano e da página, somente esse conteúdo, sem dizer quem falou isso aqui, era plágio, certo? Ou plágio parcial, né? Existem mais de um tipo de plágio, inclusive. Então, é importante a gente se atentar, né? Não é porque eu li no livro que eu posso pegar as palavras do livro e colocar ali só mudando algumas letras, né? E dizer que aquilo ali fui eu que escrevi. Se você quer pegar a palavra do livro e reescrever com as suas palavras, mesmo assim você precisa colocar a citação indireta de quem escreveu aquilo ali, né? Quem escreveu, desculpe. Você precisa sinalizar quem foi que produziu aquele conhecimento inicial, e aí você está debatendo sobre algo que fulano de tal, nesse caso Soares, né, escreveu. Então, a gente viu sobre a estrutura do trabalho acadêmico e a gente viu agora sobre os tipos de citação mais comuns, né? Que são as citações diretas, longas e curtas e as citações indiretas, tá? Depois disso, a gente vai ver as apresentações de como a gente faz a referência bibliográfica, né? Depois da gente citar, de a gente colocar todas essas informações lá no nosso trabalho, né, essas citações, esses materiais complementares, a gente precisa referenciar isso no final,
né? Que é um item obrigatório das produções acadêmicas também. Então, a norma 6023, ela vai dizer como, e aí são diversos tipos de referência, né? Eu trouxe 3, que são os 3 que vocês mais usam, né? São os 3 mais recorrentes, que é outros tipos de trabalhos acadêmicos, livros e sites, certo? É os que vocês mais usam no ensino EAD. Então, em primeiro lugar, eu trouxe como é a referência de um livro, tá? Eu vou trazer a referência aqui nua e crua, né? E depois eu vou trazer um exemplo dessa referência para cada um dos nossos 3 tipos, né? Para que vocês consigam pegar, de fato, como é que funciona na prática, tá? Então, a referência do livro, se vocês leram um livro e vocês querem referenciar, vocês precisam seguir essa normativa, tá? Então, tem que ter, em primeiro lugar, o sobrenome final do autor, né? Meu nome é Matheus Felipe de Souza Salvino. Então, aqui estaria Salvino, Matheus Felipe, certo? Então, seria Salvino, vírgula, Matheus Felipe, ponto, o título da minha obra e subtítulo, né? Digamos aqui, O Caminho da Pedagogia, um exemplo. Edição número 1, né? Se houver. Local de publicação Mossoró. A editora poderia ser aí Jesus nos Alcuda, vírgula, data de publicação da obra, né? O ano que você publicou. Então, a referência do livro, na minha opinião, ela é a mais simples, porque é muito intuitivo o que é que você tem que fazer, né? Coloca aqui o sobrenome do autor, depois o nome abreviado, coloca o título, a edição, se houver, né? Se é mais de uma edição que você está fazendo, o local de publicação, ou seja, a cidade que você publicou, a editora que fez a publicação, né? E a data da publicação, qual foi o ano que você publicou aquele trabalho, né? Então, é bem simples referenciar livro. Eu trouxe aí um exemplo dessa pessoa de 2016, né? Então, a gente tem aí a referência, né? O sobrenome do autor, né? O nome dele principal, o título da obra, que é Redes de Computadores, né? 5ª edição, publicado na cidade de São Paulo, pela editora Elsevier, no ano de 2016, certo? Então, do mesmo jeito que está aqui no nosso modelo, está aqui a nossa referência completa, né? Dessa forma aqui não tem erro de vocês perderem ponto por causa de referência. Outro tipo de referência são as referências de trabalhos acadêmicos, né? De TCCs, de dissertações de mestrado, de defesa de doutorado, enfim. Todas essas produções que vocês fazem para finalizar cursos, né? Então, na referência do trabalho acadêmico, vai conter as mesmas informações, né? Sobrenome do autor, seguido do nome dele abreviado, o título do trabalho, e aí a gente tem algumas alterações, né? Depois do título, a gente vai ter o ano da defesa, né? O ano que ele defendeu aquele texto, a quantidade de folhas ou de páginas que ele tem, né? Qual é o tipo de trabalho que ele está apresentando, se é um mestrado, uma monografia, né? Um projeto de ensino, qual é a instituição que ele está apresentando e qual foi o local e o ano de publicação, tá? Eu trouxe aqui também um exemplo de como seria. Esse é um exemplo de uma dissertação de mestrado em computação do ano de 2000, certo? Na Universidade Federal de Alagoas, no estado de Maceió, certo? Desculpe, pessoal. Em Maceió, no estado do Alagoas, certo? Então, esse exemplo a gente tem, né? Domingos, sobrenome, o mesmo formato que a gente já viu, né? Sobrenome, nome abreviado, o nome da obra, né? O nome do trabalho, nesse caso. E aqui, data de publicação, né? A quantidade de páginas, o tipo de trabalho, que é um trabalho de dissertação de mestrado, né? E qual foi o departamento e a universidade, juntamente com o local, que foi na cidade de Maceió, no ano de 2000, né? Então, veja que, mais uma vez, da forma que é. No modelo de referência que a ABNT exige, também é como fica a formatação, né? Como deve ser dentro do trabalho de vocês. O outro exemplo que eu trouxe é o de sites online.
O aluno está ali fazendo uma pesquisa online, quer colocar uma referência de um trecho de uma entrevista, um trecho de uma publicação, certo? E aí vocês usam esse modelo, né? Que é o modelo de nome, sobrenome, nome do autor, o título da matéria, né? Ou do trabalho, o ano que aquela matéria foi ao ar, foi disponibilizada, e o local e dia de acesso que você fez àquela matéria, né? Então, coloca o link do site, disponível em 2 pontos, o link do site, acesso em, coloca a data que você acessou, tá? Então, as referências, elas são bem menos complexas do que parece quando a gente vê sem explicar, né? Quando tem alguém para explicar, acaba ficando mais fácil a gente conseguir a compreensão. Fazendo isso, eu vou dar uma pausa, porque eu consegui passar para vocês tudo sobre as normas da ABNT, né? Vou dar aqui logo uma pequena retrospectiva do que a gente viu na apresentação, porque ela foi um pouco mais demorada hoje, né? Então, a gente viu que as normas da ABNT, ela existe para sistematizar o conhecimento, né, para facilitar aí a produção acadêmica, a produção científica, né? A gente viu também que a ABNT participa das regulagens, né, de rotulação ambiental, né, também desde o ano de 1950, está auxiliando aí outras áreas de conhecimento. A gente viu que existem 9 normas da ABNT e hoje a gente focou em 3, né, que fala sobre a estrutura do trabalho acadêmico, que tem que ter capa, folha de rosto, informações sobre a faculdade, introdução, desenvolvimento, conclusão, né, a indicação das referências bibliográficas que vocês utilizaram. A gente viu também que tem outras 2 normas que são de citação em documentos, que traz sobre citações diretas e indiretas, né, e como elas se apresentam. E, por último, as referências bibliográficas, né? Hoje a gente viu 3, como é que deve referenciar livro, site e trabalhos acadêmicos, tá? Eu acredito de verdade que esse conhecimento é muito importante para vocês, né? Eu sempre gosto de dizer que esse momento é um momento que vocês não vão ter em outra parte do curso, né? Mesmo que vocês tenham, por exemplo, a disciplina de metodologia científica, é diferente quando você está aqui para tirar dúvida comigo, né? Do que quando você não tem acesso a esse retorno aqui ao vivo. Então, é importante que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse modelo, sobre esses conteúdos que a gente acabou de apresentar, já coloca as dúvidas aí, já levanta a mãozinha, tá? Para a gente poder iniciar o momento de dúvidas. Eu quis só fazer essa pausa de retrospectiva. Antes de dar continuidade no encerramento da apresentação, eu vou fazer agora, né, o relembrando sobre os critérios de aprovação, né, mas eu queria antes só ter feito aí, né, esse relembrando mesmo de como é que a gente trabalhou hoje, o que foi que a gente viu em relação a isso, tá? Deixa eu abrir novamente aqui. Prontinho. E aí eu pensei, como eu disse, trazer para vocês hoje sobre os critérios de aprovação, né? Para a gente relembrar, deixar aí mais fresquinho na memória o que é que vocês têm que fazer para ter aprovação. Então, o primeiro ponto é a pontuação total. O aluno precisa acumular o mínimo de pontuação referente a 6.000 pontos, né? Na somatória de todas as atividades. Então, o critério básico de aprovação é atingir 6.000 pontos, né? Mas isso não é a única coisa que vocês têm que fazer para ter aprovação, né? Porque existe também a regulagem da prova, né? O aluno precisa atingir, no mínimo, 1.500 pontos na prova da disciplina, para que vocês tenham aí a possibilidade de, alcançando os 6.000 pontos, ter aprovação, tá? Além disso, eu gostaria de ressaltar também sobre as produções acadêmicas, né? Por exemplo, projeto de extensão, o aluno precisa fazer pelo menos 1.000 pontos no projeto de extensão para que ele não tenha que fazer a recuperação ou para que ele não reprove, tá? Então, além da prova da disciplina, além de ter que fazer aí
no mínimo 1.500 pontos e um total de no mínimo 6.000 pontos na somatória de todas as atividades, o aluno que tem projeto de extensão, ele também precisa produzir pelo menos 50% da nota, né? Então, se vale 2.000, você tem que fazer pelo menos 1.000 pontos, tá? Para os alunos que são do curso na modalidade do semipresencial, né? Vocês também precisam seguir aí o critério de 50% de frequência nas videoaulas, né, naquelas teleaulas que são disponibilizadas dentro do Colabora-AVA e 75% de frequência nas aulas práticas para os cursos que há, né? Então, tanto semipresencial como 100% online tem cursos com aula prática e aí os alunos precisam se atentar a esses critérios de aprovação, né? Atingir um mínimo nas atividades obrigatórias, que são provas e portfólios, fazer uma somatória de no mínimo 6.000 pontos ao total e ter uma frequência de pelo menos 50% nas teleaulas e pelo menos 75% nas aulas práticas quando houver, tá? Esses são os critérios de aprovação para que vocês não tenham surpresas desagradáveis, né, nos boletins de vocês no dia 14, tá? Como sempre, nosso ritual, né, toda semana, eu trago sobre as próximas datas, o que é que vocês vão ter vencendo essa semana de mais importante ou iniciando a liberação, tá? Então, a prova da quarta disciplina, nossa última disciplina regular, né, foi iniciada no dia 20/11, nessa segunda-feira, e vai estar disponível para vocês até o sábado, dia 25/11, né? Então, quem não fez ainda, quem tentou e não conseguiu, porque teve instabilidade, quem não teve tempo ainda de acessar, já aproveita, né, para estar concluindo a realização da prova e não ter aí nenhuma surpresa futura que não vá agregar, tá? Não deixe para a última hora, né? Sempre gosto de deixar frisado para que vocês não deixem para a última hora, porque de última hora muitas coisas podem acontecer, né? Além disso, eu estou aqui sempre para fazer o lembrete financeiro de vocês, né? Então, o boleto de dezembro com desconto pontualidade já foi liberado dentro do portal de vocês, né? Vocês têm aí até o dia 7 de dezembro, sexto dia útil do mês de dezembro, para estar efetuando o pagamento com desconto de 9%, né? Quem tem o costume de fazer, quem não tem, pode estar aderindo à prática, tá? É um bom desconto para vocês e faz sim a diferença para o aluno, tá? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar do boleto de dezembro e já falar sobre rematrícula, né? Vocês são veteranos, eu acredito que já têm a prática de renovar a matrícula, já sabem como funcionam, né? Mas eu gostaria de relembrar que o contrato de vocês, né, ele é semestral, então a cada 6 meses vocês precisam, né, realizar a rematrícula. A rematrícula sempre é referente aos meses de janeiro ou ao mês de julho, né? Que são os meses que iniciam as renovações de acordo com cada semestre, tá bom? Então, mais ou menos aí, quando sair o boletim, dia 14, no mais tardar aí, dia 20 de dezembro, o boleto de rematrícula já vai ser liberado. Então, como hoje é o nosso penúltimo encontro, eu já estou frisando sobre alguns pontos para que vocês possam manter a cabeça atualizada, tá? E aí não ter problemas nas renovações, né? O aluno que faz a rematrícula antecipada sabe bem que a instituição tem vários benefícios, né? Então, geralmente, quando os boletos são liberados, as campanhas de incentivo à renovação antecipada também são enviadas, né? Semestre passado a gente teve Saraiva gratuita, né, com vários livros gratuitos online. A gente teve a Amazon Music disponibilizado gratuitamente. A gente teve um curso, né, com a Carol, que é uma grande especialista do LinkedIn, também gratuito para quem renovou com antecipação. Então, muitos benefícios para quem se antecipa tanto nas atividades como também no financeiro, na renovação, tá? Reforço para que a gente possa manter, né, o nosso canal, que vocês todos acessem lá, né, o www.youtube.com/@play-no-estudo, que é o nosso canal, onde ficam salvos esses encontros, né? Se inscrevam lá no canal, deixa o sininho lá ligado para que a gente possa estar
sempre em conexão, né? Encerrando o nosso encontro de hoje, eu pretendo já estar fazendo aí o upload do vídeo, né? Vou iniciar logo aqui o fechamento do vídeo, só encerrar o compartilhamento de tela. Só um momento.